E aí, tudo bem? Hoje quero conversar um pouco com você sobre a justiça de Deus. Esses dias eu estava lendo o livro de Jonas e Deus me deu uma revelação muito especial, me mostrou algo nesse livro de uma forma que eu nunca tinha visto antes. E é sobre justamente a justiça de Deus e como ele opera. A história de Jonas é meio clichê e meio conhecida por todo mundo, de que ele foi engolido por um peixe, que ele não queria ir para Nínive, só que fora de contexto ela parece ter um peso e dentro de contexto ela parece ter outro peso muito maior. Esse contexto é o seguinte: Jonas era um profeta israelita da nação de Israel e Nínive era uma das principais cidades da Assíria, um país inimigo de Israel naquela época. E não só isso, os dois países não só eram inimigos, como a Assíria era um dos países mais violentos do mundo naquela época. Eles prendiam as pessoas, torturavam seus prisioneiros, matavam muita gente, tinha uma cultura de violência presente nas suas cidades e nas suas capitais. E com Nínive não era diferente. E eles castigaram Israel por muito tempo. Então, quando Deus manda Jonas ir pregar o arrependimento em Nínive, já dá para imaginar o choque que é por Deus mandar um israelita, inimigo dos assírios, para o meio dos lobos. É como se Deus estivesse mandando uma presa para o meio dos predadores. Mas não era nem por isso que Jonas relutou em ir para Nínive. O principal motivo, na verdade, era porque Jonas conhecia Deus muito bem. Ele já era profeta de longa data e ele sabia que muito provavelmente Deus era misericordioso o suficiente para perdoar o povo de Nínive por tudo que eles já tinham feito. E é esse o principal motivo que Jonas reluta em ir para Nínive, porque ele não queria que os seus principais e maiores inimigos fossem perdoados, que suas dívidas fossem pagas, que eles fossem isentos do seu pecado. E é por isso que Jonas tenta fugir de Deus e é engolido por um peixe. O resto da história a gente já sabe. Mas se ainda não ficou claro para você, deixa eu trazer para um contexto mais recente. Jonas é como se fosse um judeu indo para o meio de uma Alemanha nazista, pregar em Berlim arrependimento para os nazistas. Imagina como seria isso. Não só era um povo extremamente violento, mas era inimigo de Jonas, era inimigo desse profeta. E Jonas era obediente o suficiente para ir até lá. Só que o que fez ele dar um passo para trás foi a misericórdia e a justiça de Deus que ele conhecia muito bem. Inclusive, no final do livro, Jonas pede para que Deus deixe ele morrer, para que ele morra, porque ele não aguentava mais ver aquilo. Mas por quê? Se Deus perdoou a cidade, se o rei e todo o povo se arrependeu e passaram 40 dias jejuando, não só as pessoas, mas como animais também, se arrependeram de seus pecados e mudaram. É porque a justiça de Jonas não era a mesma justiça de Deus. E a justiça de Jonas é a mesma justiça de todo e qualquer ser humano. Usando o exemplo que eu já dei aqui, é como se um judeu fosse pregar arrependimento aos nazistas, em Berlim, uma das principais cidades da Alemanha. Imagina o que seria isso. O nosso desejo para aqueles que nos violentam, para aqueles que cometem algum tipo de atrocidade, é que eles sofram 20 vezes mais, 30 vezes mais, tudo aquilo que eles fizeram alguém sofrer. Mas Jonas sabia que essa não era a lógica de Deus. E por isso ele não queria ir para Nínive. Porque ele não queria ver os seus maiores inimigos sendo perdoados e sendo amados por Deus. O problema dessa lógica corrompida e pecadora é que quando nós somos os agressores, nós não aplicamos o mesmo castigo. Quando é você que comete algum pecado, você não deseja sobre si a mesma justiça que você deseja sobre os outros, sobre seus inimigos. E é por isso que essa nossa lógica irracional de justiça é corrompida. Mas esse episódio nos mostra um pouco mais da justiça de Deus. Deus não era só bom para os israelitas. Deus não era só bom para o povo escolhido. E é por isso que ele manda Cristo, para que toda criatura pudesse ser salva. Sabe por quê? Quando nós colocamos a nossa justiça em prática, nós também pecamos. É por isso que Jesus nos disse para deixar a justiça para Deus executar, e não para que nós executemos a justiça, porque se nós colocarmos em prática a nossa sentença, nós vamos pecar também. Para nós não tem sentido a justiça de Deus, mas é porque ela é santa e perfeita, enquanto a nossa é corrompida e pecadora. Jesus perdoou o ladrão que morreu ao seu lado na cruz. Mesmo depois de uma vida inteira de crimes, Jesus o levou para o paraíso com ele porque ele tinha se arrependido. A lógica de Deus não é a nossa lógica. E eu agradeço a Deus por isso, porque é por causa dessa lógica que eu sou salvo. É por causa dessa lógica que todo ser humano na Terra pode experimentar do amor e da justiça divina de Deus,
A justiça que é boa, perfeita e agradável, a vontade verdadeira do Pai, a vontade de passar a eternidade com a sua criação. Para trazer de forma mais prática uma aplicação dessa história de Jonas na nossa vida, pense o que você tem desejado aos seus inimigos ou até mesmo aos seus amigos. Quando você vê a notícia de um pedófilo na TV, qual o sentimento que surge no seu coração? De revolta, de violência? Você quer que aquela pessoa sofra o mesmo mal que ela cometeu? É natural para nós, pecadores e corrompidos pelo mal. Mas com Deus não é assim. Então meu convite hoje para você é que você busque entender melhor o amor e a justiça de Deus e colocar isso em prática cada dia mais na sua vida. É algo muito difícil que exige uma transformação diária e completa dos nossos corações e das nossas atitudes. Mas é algo que nos liberta do peso do pecado, deixar essa justiça para aquele que é santo, para aquele que é perfeito. Obrigado por ter assistido até aqui. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.